No mesmo final de semana que eu assisto Corte no Tempo, também assisto esse filme que é o Apocalipse Z, um filme espanhol. Eu gosto um pouquinho mais das obras argentinas, espanholas, da América Latina de modo geral, então estava com um pouquinho mais de expectativa, e saber que esse filme é baseado em uma trilogia de livros pode ser o início de uma coisa boa. Vou contar pra vocês o que eu achei, se minha expectativa foi frustrada ou não, mas eu peço que você se inscreva nesse canal, é muito importante ter você por aqui. Curta esse vídeo se você gostou dele especificamente e compartilhe com os seus amigos, principalmente aquele amigo que gosta de uma boa trilogia. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica do filme Apocalipse Z, Os Primeiros Dias. Eu acho que esse é o seu subtítulo. Filme esse baseado no primeiro livro homônimo do autor José Loureiro. Livro esse que compõe uma trilogia que fala sobre um mundo que vai ser devastado por zumbis. Aqui a gente conhece o nosso protagonista, que é o Manel, que ele é um advogado, e logo no início a gente acaba percebendo que a vida dele dá uma grande guinada com o falecimento de sua esposa de modo trágico. Esposa essa que ele amava bastante e tinha diversos planos. E a gente acompanha um pulo temporal com o nosso personagem vivendo apenas com o seu gato, claramente ressentido por tudo que ocorreu, ainda processando o luto, que parece ser muito grande para ele, e se adaptando a essa nova realidade. Só que há outras coisas a seu redor que também fazem com que ele se obrigue a uma adaptação. Coisas essas que são uma ideia de um prenúncio de vírus de raiva que está atacando diversos países, no início de modo muito recolhido, parecendo ser apenas uma crise viral, e depois passando de fato a uma epidemia. E essa epidemia faz com que as pessoas se tornem completamente enraivecidas e saiam matando umas às outras. O Manel então se vê isolado em sua própria casa, logo depois que ele decide não se juntar às pessoas que vão rumo a esses alojamentos militares, então ele acaba se escondendo e ele precisa viver nessa realidade agora completamente inóspita, em busca de alimentação e claramente em busca de coisas que vai fazer com que ele saia da sua zona de conforto e enfrente esse perigo dessas pessoas ensandecidas. Esse é um filme que está na Amazon Prime e ele está, de certa forma, com alguns comentários positivos. Vi que ele está ali no top 1 há algum tempo, ele já saiu um tempinho ali, e tem algumas pessoas comentando deles na internet e também no Rotten Tomatoes da vida. Devido a isso eu fiquei curioso, como minha mãe gosta muito dessa vibe de zumbi, resolvi arriscar. E vou dizer pra vocês que foi um risco meio enfadonho. Esse filme não é ruim, ele é um filme até que ele poderia ser bom, só que ele perde muito tempo na introdução. Então aqui a gente tem um filme que ele vai ter uma média de 45 minutos só nessa questão da conversa, da vivência dele nessa nova realidade sem vizinhos, dessa realidade onde ele tem que ficar capturando alimento ali e aqui. Então é pouquíssimo zumbi para muita história. Essa ideia do vírus da violência excessiva, o vírus da raiva, ele é apenas uma proposta. Ele nunca chega a ser mostrado de fato, porque na realidade é um vírus zumbi. Não tem nada de diferente, não tem pessoas enraivecidas. Tem um filme que é de Sadness, se eu não me engano, que inclusive agora a galera tá falando um pouco mais, eu já critiquei há algum tempo aqui no canal, que aí sim são pessoas que têm raiva com o vírus que passa para eles. Tem um livro chamado Celular, de Stephen King, que também tem essa pegada, que aí sim a gente vê essa ideia de um vírus diferente. Aqui não, são vampiros comedores de cérebro, que aparecem pouquíssimo. Então você vai ver pouquíssimos figurantes que interpretam esse papel. Lá no final do filme, no terceiro ato, é que aí que as coisas vão ir mais pro lado de zumbi de fato, dele correndo de um lado para o outro, mas aí a gente já perdeu bastante tempo na introdução, o sono já chegou, e eu pelo menos, infelizmente, estava dando aquelas cochiladinhas, dava aquelas pescadas, porque eu já não estava tão interessado assim.
tem um gatinho nessa história, que é o gato do Manel, que ele está presente meio que para dar aquele tom mais acolhedor à história, para fazer com que a gente acabe se preocupando um pouco mais, assim como aconteceu com o cachorro de Eu Sou a Lenda e os animaizinhos que aparecem nesses filmes de terror. Mas aqui não funciona de fato, porque o gato aparece pouco, ele aparece miando e se alimentando, ele nunca é algum elemento emotivo pro nosso personagem. Pelo menos eu não vi nenhuma cena onde ele tentasse resgatar o gato, que ele estivesse em perigo. Ele apareceu mesmo como um acessório, poderia ser qualquer outra coisa. Então eu vou dizer pra vocês que infelizmente esse primeiro filme eu não gostei tanto, achei bem enfadonho pra um filme de zumbi, mas um segundo filme talvez consiga trazer um pouco mais de elemento de ação e aí sim trazer aquilo que a gente busca nesse tipo de filme e nesse tipo de trilogia como um todo. Então eu finalizo agradecendo a cada segundo de vocês por aqui, e caso você tenha gostado, caso você tenha lido os livros do José Manuel Loureiro, comenta aí embaixo, com toda certeza a sua opinião vai ser super válida, e caso você tenha dicas sobre outros filmes, séries e livros, comente também. Adoro cada comentário de vocês por aqui.